O exame contemplou 30 questões de formação geral, 50 questões do componente específico e uma questão discursiva. Na descrição deste vídeo, você tem acesso ao link de inscrição em nosso curso preparatório para o próximo exame. Bons estudos! Texto para as questões 1 e 2. Texto 1. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, regulamentado pelo Decreto 12.021 de 2024, que altera o Decreto 9.099 de 2017, tem como objetivos a avaliação, aquisição e distribuição de materiais didáticos e demais materiais de apoio à prática educativa para toda a rede pública de ensino básico do país. Os materiais inscritos, avaliados, selecionados e disponíveis para a escolha chegam às escolas participantes do PNLD de forma sistemática, regular e gratuita. As etapas que compõem o processo de avaliação estão apresentadas a seguir. 1. Edital. Duração média 6 meses. Após consulta em audiência pública, o edital é publicado com a definição dos objetos, das características das obras, dos prazos e das especificações técnicas e pedagógicas. 2. Inscrição. Duração média 6 meses. Processo de submissão pelas editoras das obras confeccionadas a partir das diretrizes de cada edital. 3. Avaliação pedagógica. Duração média 6 meses. Todas as obras inscritas são submetidas ao processo de avaliação pedagógica, coordenada pelo MEC e realizada por profissionais qualificados da educação. 4. Escolha. Duração média 2 meses. A escolha das obras aprovadas é feita pelos professores. Todas as resenhas das obras são divulgadas no Guia Digital do PNLD. 5. Negociação. Duração média 3 meses. Definida a quantidade de obras a serem adquiridas, tem seu início do processo de negociação. O valor pago por obra pode ser até 10 vezes menor que o valor de mercado. 6. Produção e distribuição. Duração média 7 meses. A etapa de produção compreende impressão, acabamento e paletização das obras. Já a distribuição é feita pelo FNDE e os Correios entregam os livros para todas as escolas aderidas ao PNLD. 7. Uso do material. Duração média 4 anos de ciclo. O material do PNLD é utilizado em todas as etapas de ensino da educação básica pública, tanto por professores quanto por estudantes. Texto 2. Os livros escolares assumem, conjuntamente ou não, múltiplas funções. Função referencial expressa a noção de que os livros didáticos são suportes privilegiados de conteúdos, de conhecimentos e de técnicas, estando relacionados àquilo que é considerado importante para determinado grupo social. Função instrumental. O livro didático coloca em prática métodos de aprendizagem, expõe exercícios ou atividades que facilitam a memorização de conhecimentos, favorece a aquisição de competências disciplinares e a apropriação de habilidades. Função ideológica e cultural. O livro didático afirma-se como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e dos valores das classes dirigentes. Instrumento privilegiado de construção simbólica de identidade, assume um importante papel político. Função documental. O livro didático fornece um conjunto de documentos, textuais ou icônicos, cuja observação ou confrontação podem desenvolver o espírito crítico do aluno. Primeira questão. Considerando o texto 1, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático vem contribuindo para... Opção correta, pessoal, letra D de dado, né? Abordar os contextos socioculturais atuais considerados relevantes e a historicidade que consolidou a existência humana, né? Vejam, essa primeira questão está trabalhando com o texto 1, que apresenta o PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático e do Material Didático, né? O ponto principal aqui, pessoal, é entender qual é o papel desse programa no processo educativo. Esse programa não é somente um programa logístico de distribuição de livros. Ele envolve a avaliação pedagógica, a seleção de materiais, né, a definição daquilo que chega à escola. Então,
ele vai interferir diretamente no tipo de conhecimento que vai circular na educação básica. Então, quando a questão pergunta, o PNLD vem contribuindo para quê? Né? Essa questão, ela quer que a gente pense no impacto pedagógico desse processo. Então, nessa alternativa D, a gente tem aqui que o programa ele contribui para abordar contextos socioculturais que são relevantes, né? E temos, obviamente, também aqui a historicidade da existência humana. Isso está totalmente alinhado com a lógica dos materiais didáticos contemporâneos, que não trabalham conteúdos de forma neutra ou isolada, né? O que nós temos é um trabalho contextualizado social e historicamente, tá bom? Agora veja, as outras alternativas, elas estão erradas, né? A letra A, ela fala em neutralidade, mas isso é um problema, porque hoje a gente já superou essa ideia de ensino neutro, né? A letra B, ela fala em alterar o processo. Não é exatamente a função do PNLD. Já a opção C, ela reduz o programa a uma questão de acesso geográfico, e isso é insuficiente, né? Então, o que a banca quer aqui, pessoal, é que você reconheça que o livro didático, né, que é mediado pelo PNLD, né, esse livro é um instrumento de construção de sentidos sobre o mundo. Ele vai articular cultura, sociedade e história, tá bom? Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Segunda questão. Relacionando os textos 1 e 2, marque a alternativa que apresenta a percepção docente orientada pela função referencial proposta por Chopin. Opção correta, pessoal, letra B de bola, né? Prefiro os livros com sistematização coerente dos objetos de conhecimento da disciplina e transposição didática adequada. Aqui, pessoal, o foco é a função referencial, né? E o que vem a ser isso? É quando o livro didático ele funciona como suporte organizado de conteúdos, de conhecimentos, né, de técnicas. Então ele é visto como um instrumento que vai sistematizar o saber escolar. Nessa B, né, prefiro livros com sistematização coerente dos objetos de conhecimento e transposição didática adequada. Vejam aqui que essa fala está totalmente centrada, né, nessa organização do conteúdo. Não está falando de valores, não há aqui uma perspectiva de crítica social, nem de linguagem multimodal. Está falando de estrutura do conhecimento. Exatamente o que caracteriza, né, a função referencial, tá bom? A alternativa A, ela fala de temáticas sociais, né, o que se aproxima mais da função ideológica e cultural. A letra C, ela está destacando aqui diferentes linguagens, né, imagens, mapas, os gráficos, né, mas isso remete à função documental, né? E a letra D, ela está falando aqui de norma culta, né, de valores sociais, novamente entrando no campo ideológico, tá bom? Portanto, pessoal, a opção correta é a letra B de bola. Terceira questão. Em O Alienista, o protagonista da trama é Simão Bacamarte, médico que funda a Clínica Casa Verde para pessoas com distúrbios mentais, na pequena cidade de Itaguaí. Simão começa a tratar as pessoas da cidade que apresentam sinais de loucura e passa a buscar, por meio de seus estudos, formas de estabelecer quais comportamentos da população podem ser considerados normais ou anormais, o que se torna uma obsessão. A história é relatada por um narrador observador que, ironicamente, fundamenta sua narrativa no registro histórico das crônicas da vila de Itaguaí. Com temáticas distintas, porém universais, o estudante do ensino médio é convidado a acompanhar de perto as experiências de Simão Bacamarte e se depara com dilemas envolvendo ciência, ética, exclusão social, loucura, imortalidade, entre outros temas também ambientados no contexto da época retratada por Machado de Assis. Um grupo de professores do ensino médio utiliza a obra O Alienista para desenvolver um projeto de vida que promova discussões sobre saúde mental e bem-estar coletivo na comunidade escolar. Essa obra foi selecionada por permitir o desenvolvimento de propostas pedagógicas que, opção correta, pessoal, letra C de casa, né? Que favoreçam críticas à excessiva medicamentalização dos comportamentos incomuns para promover reflexões sobre ética profissional, né? Veja, o enunciado está dizendo aqui que a obra O Alienista ela foi utilizada, né, em um projeto de vida para discutir justamente saúde mental e o bem-estar coletivo, né? Tá aí tudo bem. Mas o comando da questão é muito específico, né, pessoal? Ele quer saber que tipo de proposta pedagógica essa obra permite desenvolver.
Então, nessa C aqui, nós temos algo relacionado, né, a essas críticas à excessiva medicalização dos comportamentos incomuns, promovendo, né, reflexões sobre a ética profissional. Agora presta atenção, né? O Alienista é uma obra profundamente irônica, né? É crítica, especialmente em relação à ciência, à normalidade, né? Ao poder médico. Esse personagem aqui, o Simão Bacamarte, ele começa a classificar quem é normal e quem é louco, né? Isso vai se tornando uma crítica ao excesso de racionalização e controle. Então, o texto literário, ele não está ali só para promover uma escuta ou uma identificação, né? Ele está ali para problematizar, para gerar essa leitura crítica da realidade. E é exatamente isso que a alternativa traz, né? Uma abordagem crítica da medicalização e da definição de normalidade, tá bom? Agora veja, alguns poderiam ter marcado a opção B, né? Parece boa, mas não é a correta. Na B, ela está falando aqui de escuta e vivência dos alunos, né? Obviamente isso é importante, mas é uma abordagem mais genérica, né? Ela não dialoga diretamente com o núcleo temático da obra, que é a crítica à ciência e aos critérios de normalidade, tá bom? Então, a banca que elaborou aqui essa prova, né, ela foi muito mais específica, né? Ela quer saber aqui o que melhor explora o potencial crítico dessa obra, e não apenas essa ideia de uma prática pedagógica ampla, tá bom? As outras alternativas, elas também não se sustentam, né? A alternativa A, ela traz uma função clínica que não cabe à escola, né? Na D, a gente tem reforçado essa visão normativa de comportamento, que é justamente o que a obra está criticando, tá bom? Então, veja, quando a questão envolve literatura, especialmente Machado de Assis, né, a banca, normalmente ela vai valorizar o quê? Essa leitura crítica, a ironia, a problematização social, tá bom, pessoal? Portanto, a opção correta é a letra C de casa. Quarta questão. Ao realizar a matrícula em uma escola, uma estudante de 15 anos e seus pais solicitaram à secretaria acadêmica o uso de nome social, já que na certidão de nascimento consta uma identificação masculina. Eles queriam que o nome social fosse usado em sala de aula e em documentos internos da instituição, como chamada, boletins e carteirinha estudantil. No entanto, a direção, ao tomar ciência do caso, recusou o pedido, alegando que, sem a alteração no registro civil, seria impossível atender à solicitação. Diante disso, com base na resolução MEC número 1, 2018, que trata do uso do nome social, a gestão deve, opção correta, pessoal, letra D de dado, né? Deve atender ao pedido mediante formalização da solicitação pelos responsáveis legais da estudante, né? Veja, pessoal, nós temos aqui um tema bastante importante, né? Porque trata de um assunto atual, né? Que é recorrente em prova. Assunto relacionado aos direitos à identidade de gênero na escola, especificamente, aqui no caso, né, o uso do nome social. Então, o que nós temos aqui? Uma estudante, ela quer usar o nome social, mas a direção da escola está negando, né? Está alegando que não houve alteração no registro civil. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: o que deve ser feito, né, com base na resolução número 1 de 2018 do MEC? Né? E é justamente a alternativa D, né, que nos traz a resposta. A escola deve atender ao pedido mediante formalização pelos responsáveis legais. Né? Então, veja, não é necessário alterar o registro civil para usar o nome social na escola. A legislação, ela garante esse direito no âmbito educacional, desde que haja solicitação formal, né? Agora observe aqui os erros das outras alternativas, né? A alternativa A, ela sugere um uso informal, né, o que não resolve a questão institucional. Na B, a gente tem transferida a decisão para o conselho estudantil. Isso não faz sentido jurídico, né? E a C, ela condiciona o direito à alteração no registro civil, mas isso contraria a própria norma, tá bom? Então, temos aqui uma questão, né, pessoal, de legislação educacional. A escola, ela deve respeitar a identidade do estudante
e garantir o uso do nome social de forma oficial, mediante, como a gente já falou, né, mediante essa solicitação, tá bom? Portanto, opção correta, letra D de dado. Texto para as questões 5 e 6. Texto 1. As questões ambientais são um tema de preocupação social, econômica e política que perpassam a escola. Elas aparecem na esfera política quando o governo federal reconhece a importância de sediar, em Belém, no Pará, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. O evento trará um olhar global sobre as soluções para os desafios do clima. É urgente que abordemos, de forma abrangente e sinérgica, as crises globais interligadas à mudança do clima e à perda de biodiversidade no contexto mais amplo da realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ao fazer isso, devemos continuar reconhecendo e expandindo o papel e as contribuições dos povos indígenas e das comunidades locais na administração da natureza e na liderança climática, ao mesmo tempo que reconhecemos os efeitos desproporcionais que eles sofrem com a mudança do clima. Texto 2. Chuva ácida. Enquanto ser humano eu vou destruindo o que posso. O elevador aqui só desce, o demônio é meu sócio. Abriram a caixa de Pandora. Simon diz, saiam agora, a chuva espalhando todos os males. Ai, ai, ui, ui, ai, como isso arde. É bateria de celulares, césio, similares, a peste invisível calculando os ares, mercúrio nos rios, diesel nos mares, solo estéril já fizeram sua parte. Quinta questão. Uma professora organiza um conjunto de ações para discussão crítica de aspectos relacionados às questões ambientais abordadas nos textos 1 e 2. Para isso, ela planeja atividades como: opção correta, pessoal, letra C de casa, né? Interpretação da letra da canção e pesquisa sobre ações que contribuem com a preservação da natureza, né, pessoal? Temos aqui os dois textos, né? Um institucional sobre a COP30 e as questões ambientais, né? E outro texto aqui nesse viés mais artístico, né? Que é Chuva Ácida, de Criolo, né? Então, a proposta ela aponta para uma abordagem interdisciplinar e crítica. O enunciado diz que a professora ela quer organizar ações para essa discussão crítica sobre as questões ambientais. Então, a gente precisa identificar aqui qual atividade realmente vai promover esse tipo de reflexão. A alternativa correta que a gente encontra é justamente a alternativa C, porque ela propõe duas coisas que são fundamentais, né? A interpretação da letra da canção, né? Então essa leitura crítica do texto, né? E a pesquisa sobre ações que contribuem para essa preservação da natureza. Então, a articulação entre reflexão e prática. Percebam que aqui não basta a gente só entender o texto, né? A proposta ela envolve compreender e agir, né? O que está muito alinhado com essa perspectiva crítica de educação, tá bom? As outras alternativas, elas estão incorretas, né? Na A, ela está misturando uma palestra com uma atividade muito superficial, né? Que só faz listar os objetivos. Não há nenhum tipo de problematização aqui. Na letra B, a gente tem focado no fichamento, né? É uma atividade mais técnica, pouco crítica, né? Não há aqui essa perspectiva subjetiva de posicionamento em um fichamento, né? E na opção D, ela ainda é mais mecânica, a opção D, né? Porque ela está centrada nessa cópia, né? Em consultar os termos. Então, a lógica é a seguinte, pessoal. Quando a questão fala em abordagem crítica, né? Normalmente, a resposta ela vai envolver interpretação, reflexão e ação. Né? Não basta a gente refletir sobre o mundo, né? Lembrando aqui a famosa, né, a famosa tese sobre Feuerbach de Marx, né, a tese 11. Né? Os filósofos, durante muito tempo, se preocuparam em interpretar o mundo. Cabe agora modificar esse mundo. Então, não basta a gente refletir. Deve haver essa ação, essa atividade prática, tá bom? Portanto, pessoal, a opção correta é a letra C de casa. Sexta questão. Considere que essa professora atua em uma escola localizada em um centro urbano e quer trabalhar com suas turmas sob uma perspectiva freiriana. Quais atividades ela deve propor aos estudantes para contemplar as temáticas apresentadas nos textos 1 e 2?
Opção correta, pessoal, letra A. Realizar um levantamento do entorno escolar, problematizando questões ambientais da comunidade, utilizar conceitos escolares que ajudam a compreender o tema, ampliar os conhecimentos aprendidos previamente, considerando uma análise crítica das ideias debatidas na COP30 e no REP, chuva ácida, né? Nós temos aqui essa perspectiva freiriana, né? E sempre que a gente fala em perspectiva freiriana, alguns conceitos-chave são muito importantes, né? Considerar a realidade do aluno, realizar uma problematização, lançar os questionamentos, incentivar o diálogo, a consciência crítica, né? Sempre visando essa transformação social, né? Então, primeiro a gente tem esse levantamento do entorno escolar, né? Que é justamente a parte da realidade concreta dos estudantes. Depois, utiliza conceitos escolares para compreender essa realidade, e aqui entra o conhecimento sistematizado, né? A importância da ciência. E, finalmente, a gente tem aplicado esse conhecimento de forma crítica, relacionando os textos que foram trabalhados, né? Isso é Paulo Freire, né? Partir da realidade, problematizar, teorizar e depois voltar à realidade, mas agora com uma consciência crítica, tá bom? As outras não estão adequadas, né? A B, ela é mais transmissiva, né? Está centrada em exposição e fixação de conteúdo. A letra C, ela até tem um elemento interessante, mas ela mistura os conceitos de aprendizagem significativa, né, os subsunsores, né, que não são freirianos. E a letra D, ela traz a ideia de zona de desenvolvimento proximal, que é de Vygotsky, e não de Paulo Freire. Então essa questão ela é bem clássica. A banca ela está testando, né, se você consegue identificar qual teoria está sendo mobilizada. E nesse caso a gente não tem dúvida. É uma abordagem freiriana, né, baseada na realidade e na crítica social. Tá bom, pessoal? Portanto, a opção correta é a letra A. 7ª questão. O acesso à internet e aos recursos tecnológicos, como dispositivos móveis e outros, vem crescendo na atualidade, impactando sistemas educacionais no Brasil e no mundo. Com isso, o uso de metodologias ativas foi intensificado, visando atender às diferentes demandas da comunidade escolar. Muitas dessas metodologias são implementadas via plataformas digitais, incluindo uma parcela considerável de estudantes que não têm acesso a tais plataformas devido a desigualdades sociais, conforme apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os dados indicam que cerca de 60% das pessoas não possuem acesso à internet devido aos altos custos dos serviços e dos equipamentos. Nesse contexto, uma atividade de ensino que utilize metodologias ativas na educação básica para minimizar a exclusão na sala de aula é, opção correta, pessoal, letra B de bola, né? Jogos desplugados produzidos pelos estudantes, seguidos da socialização das aprendizagens em uma plenária, né, pessoal? Temos aqui essa perspectiva das metodologias ativas como sendo um elemento fundamental, né? Ajuda em reduzir essa desigualdade de acesso à tecnologia. O texto, ele deixa claro que muitos estudantes, de fato, não têm internet, não têm esses dispositivos, né? Então a pergunta é como trabalhar metodologias ativas, mas sem excluir esses alunos, né? Nessa B, na alternativa B, a gente tem os jogos desplugados produzidos pelos estudantes, né, seguidos de socialização das aprendizagens. E aqui está o ponto central, né? Metodologia ativa, ela não depende necessariamente de tecnologia digital, né? O que vai definir a metodologia ativa é o protagonismo do aluno, a participação dele, né? A construção do conhecimento, né? E os jogos desplugados, eles fazem exatamente isso. Eles colocam o estudante como produtor, promovem a interação e não dependem de internet ou celular, tá bom? A letra A e a letra C estão falsas, porque trazem perspectivas aqui tradicionais, né? Aula expositiva e leitura seguida de avaliação não são metodologias ativas. Já a letra D, ela até fala em gamificação, mas ela está exigindo dispositivos móveis, o que reforça a exclusão que foi apontada no enunciado, tá bom? Então, a banca, ela está buscando aqui identificar se vocês conseguem entender que a metodologia ativa não é sinônimo de tecnologia digital.
mas sim de participação ativa do estudante, tá bom? Portanto, a opção correta é a letra B, de bola. 8ª questão. A educação do campo emerge da discussão de diálogos com movimentos sociais e em diferentes eventos, como as Conferências Nacionais por uma Educação Básica do Campo. Normativas foram promulgadas, tais como a Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1/2002, que institui as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, em prol de um projeto que continue a luta para que os sistemas de ensino discutam o currículo para a área rural e que a formação de professores, inicial, continuada ou em serviço, não reproduza o currículo da área urbana na rural. Nesse contexto, a formação do professor para a educação do campo tem como princípio, opção correta, pessoal, letra D, de dado, né? Reconhecer o campo como lugar de vida e de produção que sofreu com um projeto de desenvolvimento exploratório, né? O texto deixa isso muito claro, né? Que a proposta não é reproduzir o modelo urbano no contexto rural, né? Então, que princípio deve orientar essa formação? Na D, nós temos que é preciso reconhecer o campo como lugar de vida e de produção, que obviamente sofreu com esse projeto de desenvolvimento exploratório. O principal ponto aqui é essa perspectiva crítica. O campo, ele não é visto como espaço inferior ou atrasado. Ele é visto como espaço histórico, cultural e produtivo, que foi marcado por desigualdades e exploração, tá bom? Então, a formação do professor deve valorizar os saberes do campo, deve reconhecer a identidade própria, né, do campo, né, e compreender as relações históricas de desigualdade, tá bom? Veja, as outras estão incorretas. A letra A, ela está subordinando o campo a uma lógica urbana. Isso está contrariando a própria proposta, né? A letra B, ela fala em conhecimentos que contrariam o currículo. Isso não faz sentido, porque a ideia é integrar e não opor. E a C, ela propõe desconsiderar saberes urbanos, o que também é equivocado. Não se trata de excluir. O que nós temos aqui é a perspectiva da articulação, né? Então, nós temos aqui essa ideia de que o currículo, né, ele deve ser contextualizado e socialmente comprometido, especialmente em contextos como o campo, tá bom? Portanto, a opção correta é a letra D, de dado. 9ª questão. A história da educação no Brasil pode ser organizada em períodos com características específicas de paradigmas educacionais de cada época. A exemplo da Escola Nova, décadas de 20 e 30, cujas práticas pedagógicas, opção correta, pessoal, letra D, de dado, né, centralizavam a educação nas vivências, nas estratégias de ensino e no interesse do estudante, né? Temos aqui a Escola Nova, que foi um movimento pedagógico muito importante, né, ali na primeira metade do século XX. Né? Então é importante a gente lembrar de algumas ideias que são interessantes aqui. Centralidade no aluno, aprendizagem pela experiência, valorização do interesse do estudante e oposição ao ensino tradicional, que era centrado em quem? No professor. Né? Então é justamente a alternativa D que traz que essas práticas centralizavam a educação nas vivências, nas estratégias de ensino, né? No interesse do estudante. É exatamente a essência, pessoal, da Escola Nova. Né? O aluno, ele deixa de ser passivo e passa a ser sujeito do processo de aprendizagem, tá bom? A opção A está falsa, ela descreve uma visão tradicional, uma visão centrada no professor, né? A letra B, ela traz aqui uma ideia, uma lógica tecnicista, que é baseada em eficiência e racionalidade, também não é. E a letra C está se referindo à educação jesuítica, né, que está mais voltada à catequese indígena, tá bom? Então nós temos aqui uma questão bem clássica, né, que busca identificar o movimento pedagógico a partir das suas características. Então nós temos a definição das características e a qual movimento pedagógico essas características pertencem. Aqui no caso, nós temos aqui a Escola Nova, né, o Escola Novismo, tá bom? Portanto, a opção correta é a letra D, de dado. Texto para as questões 10 e 11. Em uma turma de educação de jovens e adultos, um professor de história e licenciandos do estágio supervisionado sentiram dificuldades em desenvolver as atividades planejadas na aula, pois os estudantes estavam dispersos, desanimados e afirmavam estar cansados da jornada de trabalho.
Buscando motivar a turma, o professor supervisor e os estagiários solicitaram aos estudantes que relatassem seus cotidianos profissionais. Identificou-se que as profissões de motorista de aplicativo e de entregador autônomo eram as mais exercidas. Diante disso, o professor realizou reflexões com a turma sobre as mudanças no mundo do trabalho ao longo do tempo e suas relações sociais e econômicas. Durante o intervalo, o professor compartilhou a experiência com as colegas docentes de língua portuguesa e de matemática, que decidiram readequar seus planejamentos para explorar o mundo do trabalho em suas aulas. A professora de língua portuguesa elaborou, coletivamente com a turma, um pequeno texto sobre as dificuldades enfrentadas no contexto de trabalho e as expectativas em relação ao futuro profissional. Por sua vez, a professora de matemática tratou das unidades de medida e do conceito de proporção, abordando problemas com cálculos que envolviam quantidades, distâncias e porcentagem relativos ao consumo de combustível e a outros itens utilizados no campo profissional dos estudantes. Na semana seguinte, como atividade avaliativa do estágio supervisionado, o professor supervisor solicitou aos estagiários a elaboração de uma proposta de intervenção baseada na situação vivenciada em sala de aula. 10ª questão. Considerando o contexto apresentado, as ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores, opção correta, pessoal, letra D de dado, integram as vivências dos estudantes ao currículo, promovendo reflexão sobre o mundo do trabalho. Temos aqui, pessoal, uma questão que nos traz, de fato, uma situação muito rica, uma turma da EJA, com estudantes trabalhadores, desmotivados, professores que reorganizam suas práticas a partir da realidade dos alunos. Então, o que está acontecendo aqui? Os professores eles estão integrando a vivência dos alunos, ao próprio currículo. E essa alternativa D, ela está afirmando exatamente isso. As ações pedagógicas, elas integram as vivências dos estudantes ao currículo, promovendo reflexões sobre o mundo do trabalho. Então, percebam aqui, os estudantes, eles falam sobre as suas experiências que são reais. Os professores, eles organizam as suas aulas com base nisso. E há diferentes disciplinas dialogando com essa realidade. Isso é uma abordagem extremamente alinhada com perspectivas críticas, e com a própria lógica da EJA, que valoriza a trajetória de vida dos sujeitos, tá bom? A letra A está falando em priorizar conteúdos disciplinares aqui. Não é o caso, que está acontecendo. A letra B reduz a proposta a uma única área, quando na verdade o que nós temos é a interdisciplinaridade. E a C, ela fala em metodologias inovadoras, mas ela não está capturando, digamos assim, o ponto central, que é a integração entre experiência e currículo, tá bom? Portanto, pessoal, a opção correta, letra D de dado. 11ª questão. No contexto relatado, o estágio supervisionado é concebido como espaço de... Opção correta, pessoal, letra A. Formação pedagógica que considera o papel do professor supervisor como co-formador, pessoal? Percebam aqui o que está acontecendo na situação. O professor, ele não está apenas recebendo o estagiário, não está só transmitindo conteúdo. Ele está dialogando, está orientando, refletindo junto com o estagiário, reorganizando práticas com base na realidade da turma. Então, ele está participando ativamente da formação do futuro professor. Isso é fundamental, O estágio não é só prática, nem observação. Ele é um espaço de formação compartilhada, Nesse espaço, o supervisor ele tem um papel formador. Agora vejam as outras alternativas. A letra B, ela está reduzindo o estágio à aquisição de conteúdos, o que é muito limitado, A C, ela fala em aquisição de tecnologias. Isso nem aparece no texto. E a letra D, ela coloca o foco no professor supervisor aplicando seus conhecimentos, quando na verdade o que nós temos é um processo de construção conjunta, tá bom? Então, estágio supervisionado é espaço de formação, reflexão e co-formação, tá bom? Portanto, a opção correta, letra A. Texto para as questões 12 e 13. Com base nos princípios da pedagogia de projetos e em articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 12, que trata da produção e do consumo responsáveis,
Os professores de uma escola pública de ensino fundamental desenvolveram um projeto interdisciplinar com o intuito de promover ações educativas sobre o reaproveitamento de resíduos orgânicos na escola. A iniciativa incluiu o desenvolvimento de atividades de separação e de aproveitamento de resíduos da alimentação escolar, bem como a montagem de composteiras artesanais para a produção e o uso de adubo em jardins e hortas da escola. 12ª questão. Com base na situação descrita, a ação educativa que intervém concretamente no contexto escolar é? Opção correta, pessoal, letra D de dado, né? Organizar uma oficina para o reaproveitamento de alimentos e acompanhar as mudanças comportamentais na escola, né? Veja, temos aqui essa proposta, né, de organizar uma oficina para o reaproveitamento de alimentos e acompanhar as mudanças comportamentais na escola. Esse é o principal ponto. A intervenção concreta. Não basta a gente estudar, a gente precisa pesquisar e escrever sobre o problema, né? É preciso agir sobre ele. E a alternativa dela faz exatamente isso. Ela promove uma prática, a oficina, ela atua diretamente na realidade, né? Esse reaproveitamento, né? E acompanha os resultados, né? Que é a mudança de comportamento, tá bom? Portanto, pessoal, opção correta, letra D de dado. 13ª questão. Com base no projeto desenvolvido, a alternativa aqui, sob uma perspectiva crítica, apresenta a relação coerente entre o procedimento metodológico e a avaliação da aprendizagem sobre o consumo responsável de alimentos é um ou uma? Opção correta, pessoal, letra C de casa, né? É um debate que aborde a insegurança alimentar, com base nas reflexões provocadas ao longo do projeto, seguido pela produção de um artigo de opinião a ser publicado no jornal da escola, né, pessoal? Veja, essa questão ela está dentro da lógica da pedagogia de projetos, né? Mas agora com um detalhe importante, ela pede uma relação coerente entre metodologia e a avaliação, isso numa perspectiva crítica. Então, não basta a atividade ser boa, é preciso que a avaliação, né, ela esteja alinhada com ela. A alternativa C, ela propõe esse debate sobre insegurança alimentar, né, seguido da produção de um artigo de opinião para o jornal da escola. Percebam que acontece aqui primeiro, né, uma atividade de problematização, né, que é o debate, que vai mobilizar essa reflexão crítica, né, e depois a avaliação, ela não é uma prova ou algo mecânico, ela é uma produção discursiva com a função social real, que é o artigo de opinião. Isso é muito importante, né? O estudante, ele não só aprende, ele se posiciona, ele produz sentido, né? Ele vai intervir simbolicamente na realidade, tá bom? Portanto, pessoal, opção correta, letra C de casa. 14ª questão. Com a intenção de valorizar a presença de estudantes indígenas em uma turma do ensino médio, uma professora de filosofia apresentou o pensamento do escritor indígena Daniel Munduruku. Um caçador aprende com um caçador mais experiente. Um jovem aprende sua arte na medida em que é capaz de reproduzir a arte dos mais velhos. Essa ideia aborda diferentes formas de transmissão de conhecimento por meio da oralidade e da experiência cotidiana. Pensando nisso, a professora organizou uma proposta pedagógica envolvendo a história de vida dos estudantes e suas experiências, com foco no uso da mandioca, aipim ou macaxeira, da qual se faz, por exemplo, a tapioca, um alimento ancestral bastante consumido atualmente. Para isso, buscou-se a memória social das famílias por meio de entrevistas informais sobre os conhecimentos de plantio, de colheita e de preparo da mandioca até o seu consumo na comunidade, a fim de integrar conhecimentos ancestrais ao currículo escolar. Assinale a alternativa que apresenta uma proposta pedagógica que fomente a cooperação entre escola, família e comunidade em relação às populações indígenas. Opção correta, pessoal, letra B de bola, né? Apresentar vídeos gravados com a participação da comunidade escolar, registrando técnicas ancestrais e contemporâneas de se fazer tapioca, né, pessoal? Veja, o enunciado ele mostra, né, essa professora que valoriza os saberes ancestrais, aqui no caso os conhecimentos ligados ao uso da mandioca, né, e ela vai buscar integrar isso ao currículo. Então a pergunta aqui é, qual proposta pedagógica realmente fortalece a cooperação entre escola, família e comunidade? Na B nós temos, né, a apresentação dos vídeos para a participação da comunidade escolar, registrando técnicas ancestrais e contemporâneas. Aqui está o ponto central, né?
A alternativa, ela está trazendo diretamente a comunidade, está valorizando seus saberes, está promovendo troca entre diferentes gerações, né, entre conhecimentos. Não é só estudar a cultura, né, é trazer a cultura para dentro da escola com a participação ativa da comunidade, tá bom? Vejam as outras alternativas, né? A A, ela está reduzindo a proposta a um estudo de caso urbano. A C, ela está trazendo um olhar técnico com nutricionistas, que não dialoga com o saber tradicional. E a letra D, ela até trabalha com as falas dos entrevistados, mas fica restrita à análise escolar, sem ampliar a participação da comunidade. Então, essa questão está cobrando algo que é fundamental, pessoal. Reconhecer que a escola não é o único lugar de produção de conhecimento. Os saberes da comunidade também são legítimos e precisam ser incorporados ao processo educativo. Portanto, opção correta, letra B de bola. 15ª questão. Uma professora, diante da existência de um aterro no entorno da escola, decidiu abordar o tema da sustentabilidade e do descarte consciente com seus estudantes. Para isso, solicitou que eles elaborassem um projeto e a turma sugeriu as seguintes ações: convidar trabalhadores de coleta seletiva e participantes de movimentos sociais de preservação do meio ambiente para uma roda de conversa. Realizar uma ação com os familiares para aprenderem técnicas de limpeza e separação de material reciclável. Conduzir uma dinâmica coletiva em que os estudantes troquem materiais descartados por brindes variados. Em uma perspectiva crítica da educação ambiental, as ações propostas pelos estudantes, opção correta, pessoal, letra A, normalizam o consumo e o acúmulo de bens como origem da produção dos resíduos, né? Veja, não basta a gente olhar se as ações são boas ou bem intencionadas. A banca, ela quer que a gente avalie criticamente essas ações, né? Então, perceber os limites, as contradições, né, os problemas. Veja que na alternativa A, né, ela está afirmando que essas ações elas normalizam o consumo e o acúmulo de bens como sendo a origem da produção dos resíduos. Veja, a terceira ação proposta, troca de materiais descartados por brindes, né? Isso, à primeira vista, parece até positivo, né? Mas numa perspectiva crítica, isso acaba reforçando a lógica do consumo. Você descarta algo e ganha outro produto em troca, né? Ou seja, mantém-se aqui o ciclo consumo, descarte, novo consumo. Além disso, pessoal, as ações elas não problematizam de forma mais profunda as causas estruturais da produção de resíduos, como, por exemplo, o modelo de consumo da sociedade. Elas atuam mais no nível comportamental imediato, tá bom? Então, é importante a gente perceber que nem toda ação ambiental é automaticamente crítica. Algumas podem, inclusive, né, reproduzir a lógica que gerou o problema, tá bom? Veja aqui as outras alternativas. Na B, a B ela parece boa, né? Ela fala em mudança de comportamento, mas isso é uma leitura muito superficial, né? A questão ela pede uma análise crítica, né? E a alternativa A é a única que está apontando uma contradição estrutural nas ações propostas. Nas letras C e D, também não se sustentam, né? Porque elas trazem interpretações que não estão diretamente fundamentadas no enunciado. Então, pessoal, em educação ambiental, crítica, a gente não olha só para a ação em si, né? A gente olha também para o que ela reproduz ou questiona nessa lógica social mais ampla, tá bom? Portanto, a opção correta é a letra A. 16ª questão. Em uma escola localizada em território quilombola, as turmas do ensino médio estavam envolvidas com a festividade de Santo Antônio, padroeiro da comunidade. Um professor de história, aproveitando a situação, convidou professores de outras áreas para realizarem atividades pedagógicas sobre a representatividade da festa para o inventário cultural quilombola. Com a mobilização das áreas, foi proposta uma reflexão sobre a autonomia e a identidade escolar presentes no projeto político-pedagógico da escola. Com base no cenário apresentado, uma intervenção didática que considera a colaboração entre escola e comunidade quilombola é aquela que... Opção correta, pessoal, letra C de casa, né? Aquela que promove atividades para reconhecer ritos significativos para a comunidade durante a organização da festa, né? Uma questão aqui, pessoal, que trata de educação quilombola, né?
e da relação entre escola e comunidade. Esse cenário ele envolve uma festividade que é tradicional, né? E a mobilização de diferentes áreas do conhecimento para trabalhar esse tema. A alternativa C ela é correta porque está propondo, né, essas atividades que reconheçam os ritos significativos da comunidade durante a organização da festa. Então, a escola ela não está impondo um conteúdo externo e nem apenas observando a cultura. A escola ela está reconhecendo e valorizando as práticas culturais reais da comunidade e integrando isso ao processo educativo. Isso é fundamental na educação quilombola, né? Trabalhar com identidade, memória, cultura e pertencimento, tá bom? Portanto, a opção correta é a letra C de casa. 17ª questão. Em uma escola da rede pública municipal, a equipe de educadores está revisando o projeto político-pedagógico, PPP, à luz do novo referencial curricular do município, elaborado de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Durante as reuniões, surgem diferentes percepções entre os professores. Alguns compreendem que esse documento apresenta uma lista de conteúdos obrigatórios a serem cumpridos, e outros entendem que ele orienta as decisões didáticas que deverão ser adaptadas, considerando o contexto da escola e as necessidades dos estudantes. Diante dessa problemática, a coordenadora pedagógica apresenta a perspectiva do currículo moldado, segundo a reflexão de Gimeno Sacristã. O currículo moldado vai além do currículo prescrito, normativo, e do apresentado, materiais didáticos, devendo ser articulado e ressignificado de acordo com os diferentes componentes curriculares, de modo a convergir para o contexto local e regional. Diante do exposto, a concepção curricular apresentada pela coordenadora implica assumir o currículo como, opção correta, pessoal, letra A, construção social e o professor como agente mediador no desenvolvimento curricular, né? Veja que o enunciado ele mostra um conflito que é muito comum, né? Alguns professores acabam vendo o currículo como sendo uma lista fixa de conteúdos, enquanto que outros professores entendem que o currículo ele deve ser adaptado à realidade da escola. A coordenadora, então, ela apresenta a ideia de currículo moldado, que vai além do prescrito. Nessa alternativa A, né, ela está correta porque está dizendo que o currículo é uma construção social e que o professor ele atua como mediador no desenvolvimento curricular. E é exatamente esse o ponto aqui da teoria. O currículo não é algo pronto, não é algo fechado, né, que o professor apenas vai executar. O currículo ele é construído na prática, no contexto, a partir das interações, das necessidades dos alunos, né, e das escolhas pedagógicas, tá bom? Portanto, opção correta, letra A. 18ª questão. Na obra Documentos de Identidade, uma introdução às teorias de currículo, Tomás Tadeu da Silva argumenta que as vertentes teóricas crítica e pós-crítica do currículo emergem como reações às limitações da teoria tradicional, que concebe o currículo como um conjunto neutro de conteúdos organizados para a transmissão de conhecimento e mensuração do desempenho. A teoria crítica recusa a pretensa neutralidade do currículo e entende que ele é atravessado por relações de poder. Explora a ideia de que a escola pode reproduzir desigualdades, mas também pode combatê-las. Valoriza a conscientização dos estudantes sobre os mecanismos sociais e históricos que estruturam essas desigualdades. A teoria pós-crítica, embora também rejeite o modelo tradicional, desloca a análise para a esfera discursiva e cultural, questionando as verdades universais e focalizando a construção das identidades, das subjetividades e das diferenças. Nesse sentido, o currículo é um texto cultural que produz significados sobre o mundo e os sujeitos. Com base no exposto, qual estratégia pedagógica desenvolvida com os estudantes está alinhada à teoria crítica de currículo? Opção correta, pessoal, letra A. Pesquisa de campo e discussão sobre enfrentamento dos diversos tipos de violência no entorno escolar, né, pessoal? Veja, o que caracteriza aqui a teoria crítica, né? Questionamento das desigualdades, análise das relações de poder, essa formação da consciência crítica, a articulação com a realidade social, né? Então, justamente nessa alternativa, a gente tem essa pesquisa de campo e a discussão sobre o enfrentamento dos diferentes tipos de violência no entorno escolar, né? Então, percebam, essa atividade, ela parte
da realidade concreta dos estudantes. Ela investiga problemas sociais e promove uma reflexão crítica. Isso é exatamente o que a teoria crítica está defendendo, tá bom? As outras alternativas estão falsas, né? A alternativa B, ela fala em seminários. Pode até ser interessante, mas não é necessariamente crítica, né? A letra C, ela é totalmente tradicional, né? Baseada em leitura e exercício. E a D, ela propõe exibição de documentário e palestra, que ainda é uma abordagem mais transmissiva, tá bom? Então, lembrando, a teoria crítica, ela exige problematização da realidade e um engajamento com questões sociais, tá bom? Portanto, a alternativa correta é a letra A. 19ª questão. Li uma história de um pesquisador europeu no começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou a um território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. Estava conversando com a irmã dela, uma pedra. Assim como aquela senhora Hopi, que conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com montanhas. Por que essas narrativas não nos entusiasmam? Porque elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história para a gente. Para contemplar a reflexão de Ailton Krenak, os professores da educação básica devem considerar, na elaboração de um plano de ensino, os conhecimentos, opção correta, pessoal, letra C de casa, né? Científicos integrados com os conhecimentos tradicionais locais, né? Então veja, pessoal, o texto ele está questionando aqui por que determinadas narrativas, especialmente aquelas ligadas aos povos indígenas, né? com a ideia de conversar com a pedra, né? Por que essas narrativas elas são desvalorizadas, são apagadas, né? E ele contrapõe isso a uma narrativa dominante, uma narrativa globalizante que tenta impor uma única forma de ver o mundo. Então, o que nós temos aqui? Essa crítica ao pensamento único, a valorização de outras formas de conhecimento e o reconhecimento da diversidade de saberes, né? E a alternativa C, ela está afirmando que os conhecimentos científicos eles devem ser integrados com os conhecimentos tradicionais locais. Não se trata de negar a ciência, mas o que nós não devemos fazer é colocar a ciência como a única forma legítima de conhecimento. A proposta é articular diferentes saberes, reconhecendo que há muitas formas de compreender o mundo. Tá bom, pessoal? Portanto, alternativa correta, letra C de casa. 20ª questão. Durante uma aula envolvendo o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na educação básica, em atendimento ao disposto na Lei 10.639, 2003, uma professora explorou o movimento do cinema de países africanos, que tomou corpo a partir de 1960, como forma de comunicação e instrumento de expressão cultural. Ela explicou que, nesse contexto, as produções audiovisuais contrapõem-se às narrativas coloniais e propõem novas formas de representar suas histórias, suas culturas e suas lutas. Entusiasmados com o tema, os estudantes, juntamente com a professora, decidiram realizar uma mostra de filmes produzidos em países africanos para ser apresentada à comunidade escolar. A professora orientou que os estudantes deveriam selecionar 3 filmes, com base em critérios relevantes na compreensão do valor das culturas africanas. Considerando os objetivos previstos na proposta da professora, os estudantes devem selecionar filmes que, opção correta, pessoal, letra C de casa, né? Reconhecem as variadas formas de expressão dos povos africanos, suas subjetividades e questões sociais associadas a esses povos, né, pessoal? Veja, essa questão ela trata do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana com base na Lei 10.639, né? Então, o anunciado, ele mostra uma professora que propõe uma mostra de cinema africano. A pergunta é, com base nos objetivos dessa proposta, que tipo de filmes, né, devem ser selecionados, né? Na C, nós temos que os filmes devem reconhecer as variadas formas de expressão dos povos africanos, suas subjetividades e suas
questões sociais, né? E aqui está o ponto mais importante, né, que é romper com visões estereotipadas e coloniais sobre a África. Não se trata de mostrar uma África genérica, uma África exótica, uma África reduzida a certos elementos. O objetivo aqui é valorizar a diversidade cultural, a produção simbólica que é própria, né, e as experiências sociais e históricas dos povos africanos, tá bom? As outras alternativas estão falsas, né? A letra A ela está reforçando estereótipos, né? Vida selvagem, as paisagens, né? A letra B ela propõe uma aproximação com narrativas europeias e americanas, mas esse não é o objetivo. E a letra D ela também trabalha com estereótipos ligados à colonização. Então, pessoal, essa questão está totalmente alinhada com a legislação, né? O ensino ele deve promover essa visão plural, crítica e descolonizada das culturas africanas. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. E nós finalizamos aqui a primeira parte de correção desta prova. Bons estudos a todos e até a próxima.